Olá pessoal, meu nome é Diogo Vilela Ferreira, sou professor do Tá Fácil e na aula de hoje irei abordar os principais aspectos relacionados ao seu treinamento para o teste de salto horizontal para o seu TAF. Quando a gente fala de teste de salto, quando nós falamos de salto, nós estamos falando, inevitavelmente, de potência muscular. Quanto maior a potência muscular, maior a sua performance no salto. A potência muscular na física é aquela velha fórmula, potência igual a trabalho sobre variação do tempo. Ou pode ser também escrita da seguinte forma, potência igual a força vezes velocidade. O que isso significa? Isso significa que quanto mais força e mais velocidade você imprimir durante o movimento, maior será a sua potência e, consequentemente, maior será o seu desempenho no seu salto. O segundo aspecto que eu vou abordar hoje está relacionado com aquecimento. Essa parte do aquecimento é de extrema importância quando a gente está treinando potência, seja de membros inferiores ou até de membros superiores, porque o aquecimento está relacionado com a prevenção de lesões. Quando nós fazemos movimentos explosivos, nós exigimos muito da musculatura em dois sentidos. Nós exigimos que ela faça força no menor tempo possível, como já falei anteriormente, e nós também, durante o salto, nós acabamos alongando essa musculatura por conta da mecânica do movimento. Se a musculatura não estiver bem aquecida, por necessitar fazer força em um curto espaço de tempo e ser alongada também no final do movimento ou até antes do movimento, as chances de lesão aumentam. Você pode observar jogadores de futebol, uma das principais lesões que acometem esses jogadores são as lesões de posterior de coxa. Você pode observar muitas vezes os jogadores dando um tiro, um sprint e logo em seguida levando a mão na parte posterior da coxa. Normalmente o que acontece ali é um estiramento muscular, ou por falta de fortalecimento ou por falta até de aquecimento. Muitas vezes não é aquecimento, é fortalecimento mesmo, porque naturalmente essa musculatura ela já é mais fraca, porque nós não utilizamos ela no dia a dia. E hoje em dia, como nós ficamos muito tempo sentado, principalmente você que está estudando para concurso, muitas horas sentado estudando, essa musculatura acaba enfraquecendo mais e ficando encurtada. Ou seja, os dois aspectos que eu acabei de falar, ela fica fraca, o que é exigida muita força durante o salto, e fica encurtada, porque também é exigido bastante flexibilidade. No aquecimento, um dos principais fatores é aquecer tanto geral, né, o corpo inteiro, e aquecer especificamente essa musculatura posterior de coxa. Ela pode ser aquecida com exercícios como agachamento, exercícios como um afundo, que conseguem trabalhar especificamente essa musculatura. O terceiro aspecto que eu vou abordar na aula de hoje está relacionado com a técnica. E esse aspecto é de extrema importância se você quer aumentar o seu desempenho no salto. Por quê? Porque ajustes finos na técnicas bastante simples de serem aprendidos fazem uma grande diferença no seu desempenho final. Recentemente eu tive um aluno do Tá Fácil que estava participando do certame para delegado da Polícia Federal. Assistindo os nossos vídeos, ele mudou detalhes na sua técnica e ganhou quase 10 centímetros na performance do seu salto. Isso é de extrema importância para você que está num concurso onde o edital é classificado o TAF como classificatório, onde aquele que tem mais desempenho recebe uma nota maior. Então você pode estar melhorando ainda a sua nota no concurso. A primeira questão da técnica está relacionada com contramovimento. O contramovimento nada mais é do que você realizar um movimento contrário antes de realizar o movimento na direção na qual você irá saltar. Esse contramovimento é conhecido popularmente como impulsão, você pegar impulso para saltar. É um movimento bastante natural, mas se você não fizer ele de forma correta, você vai acabar perdendo centímetros preciosos no seu desempenho. Como realizar então o contramovimento? Com o movimento do tronco e dos braços, você então deverá pegar impulsão imediatamente antes de saltar. Dois pontos a serem levados em consideração. O primeiro, esse contramovimento ele deve ser de maneira natural, sim, mas de maneira bastante explosiva, para que você ganhe desempenho. E o segundo aspecto é que esse movimento não pode ser de amplitude muito longa. Se você fizer uma amplitude muito longa, você acaba perdendo em desempenho também. Por quê? O nosso músculo ele tem propriedades viscoelásticas e neuromusculares que fazem com que ele se comporte meio que como uma mola, quando a gente exige movimentos explosivos dele. Então essa mola, se você faz um movimento muito lento ou com amplitude muito exagerada, essa mola acaba perdendo energia, que essa energia é concentrada nos músculos.
Então faça o contramovimento de maneira bastante natural, sem exagerar e de forma muito explosiva. Outros aspectos relacionados à técnica, a gente tem que falar então das 3 fases do salto. A primeira delas é a impulsão, a segunda delas é o voo e a terceira é a aterrissagem. Na impulsão, muito importante a questão do contramovimento, que eu acabei de falar, e também o ângulo de saída. Se você fizer um ângulo muito raso, você acaba aterrissando mais cedo, perdendo então a distância. Se você salta muito para cima, você também perde distância horizontal, gastando energia indo para cima. A questão do voo, é muito importante você saber qual o posicionamento dos demais segmentos do corpo. A cabeça, o olhar sempre para frente, nunca para baixo. Os movimentos dos braços também sempre à frente, deslocando o centro de gravidade à frente. E o trem de pouso. O trem de pouso nada mais é do que você recolher o seu joelho em direção ao seu peito, sem ser muito exagerado, mas recolhendo, flexionando o seu quadril e flexionando também os seus joelhos, para que a sua perna não fique esticada, fique mais recolhida possível. E por último, a aterrissagem. Na aterrissagem ela tem que ser de maneira bastante equilibrada. E para ajudar no equilíbrio, essa fase de voo com o olhar à frente, não para baixo, os braços também à frente, deslocando o centro de gravidade, o tronco ligeiramente inclinado, à frente também, e os pés pousando de maneira paralela, você irá ter uma aterrissagem equilibrada. E para melhorar mais ainda o seu equilíbrio, a força de abdômen é muito importante para que você consiga manter essa posição quando você colocar os seus pés no chão na aterrissagem e então você não caia para trás, porque caso você caia para trás, o seu desempenho irá contar da última parte do seu corpo que tocou a caixa de areia, perdendo então centímetros valiosos. A dica bônus que eu dou nessa aula é com relação a treinar na areia. Treinar na areia por quê? Na areia, por ser uma superfície macia, você acaba diminuindo, amortecendo, você diminui a fase excêntrica do movimento. A fase excêntrica do movimento é o quê? Durante o movimento na contração, a famosa contração muscular, nós temos a fase concêntrica, que é aquela fase que o músculo literalmente contrai, ou seja, ele encurta fazendo força, e nós temos a fase excêntrica, que a gente continua fazendo força, mas o músculo está alongando. E na aterrissagem de um salto, a musculatura do quadríceps, que é a musculatura anterior de coxa, a musculatura posterior de coxa, elas estão ambas alongando, mas elas estão fazendo força para amortecer o movimento. E essa fase concêntrica, ela gera maior dano, ela tem um potencial de gerar maior dano muscular. O que é o dano muscular? É aquela famosa microlesão. E essa microlesão que é responsável por aquela dor no dia seguinte. E quanto maior a microlesão, maior o tempo de descanso necessário entre uma sessão e outra. Então, se você treina na areia, que é uma superfície macia, você amortece a sua queda, a sua aterrissagem, você diminui a fase excêntrica e, consequentemente, diminui o dano muscular, necessitando então de menos tempo para recuperar entre uma sessão de treino e outra. Lembrando que se você treina sem estar recuperado, há uma chance muito grande do seu desempenho ir declinando ao longo do tempo. Então, a dica bônus que fica para hoje é treinar na areia. E os 3 aspectos que eu abordei hoje. Potência, treino em potência. Então, contemple treinos de força e velocidade. O aquecimento é indispensável para prevenir lesões. E a técnica ela deve ser treinada também. Ajustes finos podem gerar uma grande diferença no seu desempenho. Então, curta a nossa página, nos siga nas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e acesse mais informações para que você dê mais um passo rumo à sua aprovação. Assim fica fácil.